Olá, queridos. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, nesse nosso grande Tadel, né? O Tadel online, que vai entrar na sua casa aí, aonde você está. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, o versículo 1 até o 5. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Queridos, com essa palavra, eu quero falar para você da importância da igreja no lar, a importância da igreja na sua casa. Esse é o jeito bíblico da igreja, né? Esse é o jeito bíblico de ser a igreja. Nós nos reunimos no templo, como a palavra de Deus diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Mas nós não temos esse costume, nós congregamos. Mas, queridos, a verdade é que a igreja, ela começa lá na sua casa, com você e a sua família. Quando você reúne, faz aquele culto, né? Aquele culto familiar entre você e a sua família, e você convida, né, um parente, você convida um vizinho para compartilhar. Às vezes tem um vizinho seu que não está ali naquele momento com a sua família, você vai lá e convida. Esse é o jeito bíblico de ser a igreja. Você pode prestar atenção aqui no texto de Marcos, capítulo 2, que Jesus, ele estava em casa. Jesus tinha casa? Eu pergunto para você, Jesus tinha casa? Jesus saiu da casa de Maria, Jesus saiu lá da casa de José e andava por vários lugares. Mas Jesus tinha uma casa? Sabe, querido, Jesus entrou em muitas casas, e uma delas que eu vejo aqui, quando ele fala estava em casa, ele estava na casa de Pedro. Foi a primeira célula, a primeira reunião no lar que Jesus fez, foi na casa de Pedro. Quando Jesus encontrou com Pedro, ele praticamente fez uma amizade com Pedro, e Pedro levou Jesus para dentro da casa dele, e ali eles começaram a pregar a palavra de Deus. Ali eles começaram, a Bíblia diz que entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, e Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Sabe, querido, Jesus ele quer entrar na sua casa. Jesus, ele quer compartilhar com você a palavra de Deus. Jesus, ele quer compartilhar comigo e com você, aí mesmo onde você está, na sua casa. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, no versículo 5, que Pedro, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro deixou, de lado as redes, Pedro deixou lá o seu barco, e Pedro começou a pescar homens, a ganhar vidas para Jesus, para o reino de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro então ficou detido na prisão. Pedro foi preso
Pedro foi preso porque estava pregando o evangelho nas casas. E a Bíblia diz que ele ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A Bíblia diz que a igreja orava. Onde que a igreja orava, queridos? A igreja orava em casa, nos lugares das reuniões em casa. A Bíblia fala que a igreja começou a orar por Pedro, porque Pedro estava preso, estava numa prisão. E quando a igreja começou a orar, a Bíblia diz que as portas da prisão se abriram. Sabe, querido, esse é o momento oportuno, esse é o momento que Deus quer levar o evangelho, levar a igreja para os lares. Não que nós vamos deixar de congregar no templo, nós estamos aqui no templo, mas, querido, quantas vezes o Espírito Santo já falou com você que Ele quer que Ele quer entrar na sua casa? A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. A porta de quem, querido? Na porta da sua casa. Jesus está batendo na porta da sua casa, porque Jesus, Ele quer reunir com você, Ele quer reunir com a sua família, Ele quer reunir lá na sua casa, Ele quer fazer lá da sua casa uma igreja, aonde as pessoas vão ouvir, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. E é a sua casa que Jesus quer usar como um instrumento de bênção para a vida das pessoas, um instrumento de bênção para a sua família também. Sabe, querido, quem dera, eu imagino que Deus pensa assim, quem dera que tivesse uma reunião de célula em cada lar dessa cidade, em cada casa dessa cidade, tivesse um sacerdote, tivesse um líder, tivesse uma pessoa que reunisse a família, que reunisse as pessoas, que convidasse o seu vizinho para orar, para ler a palavra, para louvar o Senhor. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 5, que todos os dias, diga comigo, todos os dias, não era só um dia não, querido. Atos 5, 42, diz a palavra, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo e de casa em casa, repita comigo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sabe, querido, os apóstolos, a igreja primitiva, ela fazia isso. O que nós estamos fazendo hoje não é novidade, se reunir nas casas. Quanto mais casas abrirem as suas portas para receber as pessoas, para compartilhar Jesus, para compartilhar o Evangelho, quanto mais pessoas receber Jesus, menos problemas e menos calamidade nós vamos ter. Quanto mais Jesus entrar nos lares dessa cidade, nas casas, nas famílias, mais Jesus vai curar as pessoas, mais Jesus vai libertar as pessoas. Nós precisamos entender, os apóstolos, eles faziam isso todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa, querido, é a cultura do céu. Nós precisamos aprender e ter uma cultura do céu, uma cultura do céu. Qual é a cultura do céu? Família. A cultura do céu é família. Deus, a Bíblia diz que Deus quer uma grande família e que todos sejam semelhantes a Jesus. Sabe, querido, esse é o grande desejo de Deus, que a sua família cresça, que a sua família se reúna, que a sua família proclame a palavra dele, que a sua família louve, que a sua família seja unida.
em um só propósito. Essa é a cultura do céu, querido. É a igreja no lar, no templo, orando, buscando o Senhor. Essa é a cultura do céu. E nós, cidadãos, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20: mas nós, diga comigo, mas nós somos cidadãos dos céus, cidadão do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá do céu. Sabe, querido, nós estamos esperando ansiosamente a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do céu, que nós estamos por um breve momento aqui nessa terra para fazer com que se cumpra o propósito de Deus para a nossa vida. Quanto mais pessoas nós alcançarmos para o reino de Deus, quanto mais célula nos lares, quanto mais a reunião nos lares vão alcançar o vizinho do lado, o vizinho do outro, o vizinho da sua frente. Querido, tem tantas pessoas hoje que poderiam estar ouvindo a palavra de Deus ali mesmo na sua casa, na sua reunião de célula, ali mesmo na sua casa. Deixa a sua casa ser um instrumento de Deus. Coloca a sua casa como um instrumento de Deus, um instrumento de bênção, um instrumento de edificação. Sabe, querido, as pessoas hoje precisam entender essa questão de ser igreja, família. A igreja precisa ser a família do céu, a família de Deus. Sabe, querido, tem tantas pessoas hoje precisando de uma palavra. Tem pessoas aí que estão sem direção, pessoas que estão perdendo as esperanças, perdendo a fé e até mesmo tirando as suas próprias vidas. Sabe, querido, essas pessoas precisam ouvir a palavra. Elas precisam que a sua casa seja um lugar onde a luz vai acender ali, a luz de Deus, a luz da palavra, que vai iluminar a escuridão, vai trazer luz aonde há trevas. Sabe, querido, a sua casa, a sua vida é um instrumento de Deus para restauração de famílias, para restauração de lares, para restauração de casamento, para restauração de filhos. Sabe, querido, você precisa abrir a porta da sua casa e fazer com que a sua casa, a sua família seja um instrumento de bênção para as outras famílias. Como Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu declaro isso sobre a sua vida, querido, sobre a sua vida. Em ti serão benditas, serão abençoadas as famílias dessa cidade. Em ti serão abençoadas as famílias. Sabe por quê, querido? Porque você vai abrir a porta da sua casa, assim como Jesus falou, né? Abra a porta. Jesus, batendo na sua casa, na porta da sua casa, diz: eis que estou à porta, eis que estou à porta. Sabe, querido, o que isso me lembra? Se você abre a porta da sua casa para Jesus, é porque você quer que Jesus ele traga bênção para a sua família, bênção para você e bênção para as pessoas que vão entrar lá junto com você na sua casa. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra para você. Sabe, querido, muitas vezes nós temos pregado, nós temos falado sobre célula. Célula é a igreja no lar, célula é um instrumento de Deus, célula é um lugar santo, célula é a igreja que vai ser edificada. Sabe, querido, eu quero que você entenda isso, não se isole. Sabe, querido, nesse momento, esse momento de aflição, esse momento você precisa estar resguardado na sua casa, você precisa estar lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: lá na sua casa você tem como
ligar para uma pessoa, falar de Jesus para ela. Lá na sua casa, você tem como conversar com a sua família sobre a palavra, orar com a sua família. Faça um culto no lar. Faça um culto lá no lar. Se hoje você não pode estar aqui no templo, não perca tempo. Não perca tempo, seja sábio, como eu falei da outra vez. Aproveite esse momento para você estar reunindo com a sua família, para você estar lendo a palavra de Deus, para você estar orando junto com a sua família. Aproveita esse tempo, que é uma oportunidade que Deus está te dando, de você estar junto com a sua família, louvando o Senhor, agregando valores para a sua casa, para a sua família. É isso que Deus quer nos falar nesses dias. Ele quer entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar lá na sua casa. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra para você e quero orar por você agora, aí onde você está. Querido, feche seus olhos, coloque a mão no seu peito. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que abriu as portas da sua casa para receber o Senhor, para receber a palavra do Senhor, que o Senhor possa direcionar ela, que o Senhor possa ensinar ela, que o Senhor possa, meu Deus, estar edificando a sua vida, que o Senhor possa estar edificando a sua família. Pai, em nome de Jesus, livra de todo mal, livra a sua casa, livra a sua família, assim como foi lá no Egito, aonde o Senhor disse: coloque um cordeiro, mate um cordeiro, coloque o sangue nas portas, nos umbrais da porta, né? Ali aonde o anjo da morte passava, e ele via o sangue do cordeiro, ele via o sangue do cordeiro. Que isso simboliza Jesus, sabe, querido? Simboliza Jesus. Jesus, ele quer entrar na sua casa, sabe? Quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue de Jesus lá na sua casa, ele vai ver o sangue de Jesus, ele vai ver o Cordeiro de Deus ali, que tira o pecado do mundo. E eu creio que o anjo da morte, ele não vai entrar na sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus está lá, porque Jesus entrou na sua casa, porque você abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Sabe, querido, hoje é um tempo de definir o que nós queremos para a nossa vida. Hoje é um tempo de definir o que nós realmente vamos fazer com o tempo que nós temos agora em casa, né? A igreja, ela precisa ser um instrumento de Deus lá dentro da nossa casa. Lá dentro da nossa casa. A igreja precisa ser um instrumento de Deus aqui também. Aqui. Quanto tempo nós estamos aqui falando da palavra de Deus, orando e ajudando as famílias. Sabe, querido, é um tempo de nós nos unirmos como igreja e fazer com que a igreja do Senhor Jesus, ela vença as portas do inferno. Sabe, querido, ser igreja hoje, para nós, é um privilégio. Ser igreja do Senhor Jesus hoje é um privilégio. Abrir a porta da nossa casa para Jesus e para as pessoas é um privilégio. Eu não estou falando que você agora vai chamar todas as pessoas para sua casa, mas reúne com a sua família. Convide um parente ou um vizinho para estar orando junto com você. Sabe, querido, você precisa entender e saber que você é a igreja. Você é a igreja. E eu creio, em o nome de Jesus, que essa palavra ela vai entrar no teu coração. Começa a ler aí os textos que eu falei para você e seja a igreja do Senhor. Seja a igreja do Senhor. Aonde você está hoje, continue sendo a igreja do Senhor. Você não está de férias. Continue sendo a igreja aí na sua casa, aí onde você está. Nós somos a igreja do Senhor e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero te agradecer. Até a próxima, em o nome de Jesus.